Sejam todos muito bem-vindos. Estamos juntos, dando sequência no assunto tributos. E nós temos, já vimos aí na primeira live, que nós temos aí algumas espécies de tributos. Nós estamos começando pelos impostos, pelos tributos federais. Vamos falar na sequência sobre os impostos estaduais e municipais. Boa noite, professor. Tudo bem? Como foi o dia? Hoje uma iluminação diferente aí, dando destaque ao rosto. Muito bacana. Boa noite. Boa noite, professor Nildo Moraes. Hoje aqui com problema da iluminação, mas demos um jeito, colocando aqui duas lanternas provisórias que certamente vão auxiliar-nos aí na live, né? E uma luz que acende e apaga, parece um vagalume. Então, pode ser que no decorrer desta live ela acenda e apague diversas vezes. Mas o tema de hoje é muito importante, professor Nildo Moraes, visto que é imposto de renda, vamos começar falando de imposto de renda de pessoa física, né? Sim. E todos os brasileiros, anualmente, e muitas vezes deixam para a última hora aquela correria atrás de documentos, né? Exato. E aí precisa de um contador que tem experiência, como você, professor Nildo, para colocar, né, tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas aí em ordem, né? Sim. E, professor Nildo, o que você teria para trazer aqui para a gente sobre imposto de renda de pessoas físicas, professor Nildo? Temos bastante coisa para falar sobre esse tema, viu, professor? Que verdadeiramente aí todos os anos tem sempre aquele pessoal que deixa para a última hora, ou às vezes, essa semana eu estou fazendo 4 declarações de pessoas que deixaram passar o prazo, estão pagando multas, e algumas pessoas 2 ou 3 declarações, e isso pode trazer aí alguns problemas para você, por exemplo, deixar o seu CPF irregular, onde pode bloquear a sua conta, você não consegue fazer um Pix, por exemplo. Se você precisar de uma certidão negativa da Receita Federal para fazer uma venda ou algum cadastro, pode ser que não saia e você tenha problemas. Então, é sempre importante dar a devida atenção a esses detalhes. Porém, existem algumas normas, algumas regras que obrigam você a entregar, a enviar, a prestar contas com o leão. Vale ressaltar também, professor, que o que nós, pessoas físicas, fazemos é o ajuste anual. Se você pegar lá na sua declaração, vai estar lá, ajuste anual da declaração do imposto de renda. Por que o ajuste? Porque o IR ele tem algumas características que emprestamos ali, né, do direito civil, que é a característica não wallet, não importa de onde provém a sua receita, né? Ela será tributada. Essa é para que aquela máxima não prevaleça, né, professor? Que o crime compensa, o ilícito compensa, mesmo de ilícitos, né? Será tributado. Voltou aí, Nele. Voltou. A lâmpada acendeu. Não é falta de energia, é a lâmpada que não estava acendendo, né, professor? Ah, sim, a lâmpada está piscando, né? E certamente amanhã irei trocá-la, né? Uma outra característica, professor, do IR é a individualidade. Por que a individualidade? Porque, veja, a obrigação do Estado é fornecer para todos nós, o Estado, a União, né? Saúde, educação, certo? Mas, muitas vezes, não é suficiente. Em que sentido? Muitas pessoas fazem planos de saúde particulares, pagam escolas ou cursos particulares. Então, quando se vai apresentar a sua declaração, você pode colocar o seu plano de saúde, que era uma obrigação do Estado, mas como ele não cumpriu a obrigação, você pode abater esses valores da sua declaração do imposto devido, o que pode aí beneficiá-lo e trazer uma restituição. Então, ele é individualizado e anual. Tá? E quem que faz a declaração do imposto de renda? Que são as empresas, né? Que é a DIRF, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte. Quando você envia a sua declaração, você pode se aproveitar dessa individualidade e apresentar despesas que podem abater o imposto devido. É por isso que, quando você entrega, você faz o ajuste.
porque ajuste, mais uma vez, a Receita já sabe do seu rendimento. A empresa já informou férias, 13º, horas extras, gratificações. Tudo isso a Receita já está sabendo, porque as empresas já entregaram a DIRF. Então, quando você envia, você faz o ajuste. Bateu. Só que eu tenho aqui umas despesas aqui que era a obrigação do Estado, que não cumpriu satisfatoriamente, e é permitido utilizar essas despesas e abater no imposto de renda. Bom, fazendo uma introdução, uma pequena introdução aqui ao imposto de renda. O imposto de renda, professor, ele tem algumas alíquotas, começando com 7,5% e terminando com 27,5%. Todas as pessoas que adquiriram receita anual superior a R$ 28.559,70 estão obrigadas, tá? E se eu não atingir esse valor, eu não estou obrigado? Não. Aí nós precisamos analisar alguns pontos importantes nesse quesito, professor. Porque a isenção é até 1913 e alguns centavos. Mas se em um mês eu sair de férias no decorrer do ano e acresce, quando eu saio de férias, um terço de 1.900. Ou seja, vai ultrapassar a parte da isenção e vai ter o imposto de renda. Em um único mês que houve a retenção, obriga você a enviar a declaração. E é por isso que, às vezes, nós não damos atenção devida, né? E vamos pagar multa aí, R$ 165,74. Mas não vou me delongar muito, tá, pessoal? Porque o intuito é passar para vocês algumas informações e não especificamente sobre a declaração do imposto de renda. Então, nós já falamos sobre a obrigatoriedade. Caso você receba rendimentos isentos, que são rendimentos isentos, que não é tributado, superiores a R$ 40 mil. Quando você recebe rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, você também é obrigado. Caso você tenha realizado, em algum mês do ano calendário, alienação de bens ou direitos em que foi apurado ganho de capital. E isso é algo que pega muitas pessoas. Sabe como aqui, professor? As pessoas costumam colocar na declaração de imposto de renda o valor venal. Pega lá o IPTU, o valor venal é 200 mil. O imóvel vale R$500 mil. Mas ele continua colocando lá 200, 200, 200, 200. Eu vou vender o imóvel. Beleza. Por quanto você vendeu? Por 500 mil, mas eu vou conversar com quem comprou para que ele permita que eu passe por 200 mil. Mas falou, não, eu paguei R$500 mil. Eu quero a escritura de R$500 mil. Olha esse gap de 300 mil. Ganho de capital, 15%. Que coisa bacana aí, olha só. Quase 50 mil de imposto, R$ 47.500, para ser mais exato, 15%. Então, esse é o ganho de capital. Outra obrigatoriedade. Se você tem posses até o dia 31 de dezembro de 2021, eu me refiro ao ano anterior, né? Cujo valor tenha superado 300 mil. Caso você tenha saído do Brasil de forma definitiva, até 31 de dezembro você precisa apresentar a sua declaração de saída definitiva. Você tem atividade rural com preenchimento do demonstrativo da atividade rural na própria declaração de imposto de renda, tem lá, tá? Caso você teve nessa atividade rural uma renda, uma receita, né, superior a R$ 142.798,50. Caso você tenha operado na Bolsa de Valores, e tem várias outras obrigatoriedades que fazem com que o contribuinte seja obrigado a enviar, tá? Esse ano já passou, foi até adiado, né? Até o dia 31 de maio, quase 2 meses aí, que já se encerrou o prazo para o envio da declaração de imposto de renda. Então, é importante que você tenha esses cuidados, né? Que podem aí gerar. Mas essas são algumas das características do imposto de renda, professor. Falei bastante aí, uns 10 minutos direto. Vamos falar, então, sobre outro tributo, outro imposto, professor? Seria o ITR. Sim, né? Nós temos o ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, né? Então, certo. aqui
saber diferenciar o que é propriedade urbana e o que é propriedade rural. Aqui, no caso, propriedades rurais, né? Geralmente, o plano diretor do município ele divide o município em diversas zonas, né? Então, por exemplo, a zona industrial, uma área de proteção ambiental, uma área rural, uma área residencial e assim por diante, né? Áreas mistas, né? Zoneamento misto, né? Também, então, pelo plano diretor, é possível você consultar na sua cidade se a sua propriedade está localizada ou não na área rural, professor Nilton. Então, aí o estatuto da cidade, ele diz que toda cidade com mais de 20 mil habitantes deve obrigatoriamente ter o plano diretor, né? Então, aqui vamos falar assim, algumas informações administrativas. E como a gente sabe, o ITR é cobrado anualmente dos proprietários rurais, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Ocorre a cobrança de 1% de juros ao mês quando o pagamento não é feito. O ITR, conforme a gente sabe, ele tem previsão constitucional, ali no artigo 153, inciso 6. O ITR de apuração anual tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou posse de imóvel por natureza, localizado fora de zona urbana do município em 1º de janeiro em cada ano. Considera-se imóvel rural a área contínua formada de uma ou mais parcelas de terra localizada na zona rural do município. A legislação que trata do ITR é a Lei 9.993/96, e com as suas alterações subsequentes, professor Nildo. Perfeito. Vale ressaltar aqui que eu posso ter um imóvel rural no centro da cidade? Pode, desde que você comprovadamente exerça uma atividade rural. Que você exerça essa atividade rural e a sua área esteja dentro do município. Você pode solicitar isso, tá? Outro detalhe importante do ITR é a metragem, né, professor? Que pode ser considerado como pequenas áreas, né? Então, Sim. tudo vai da região, tá? Procure saber aí na região onde você se encontra, caso você esteja assistindo posteriormente, para saber se você está aí, né, com a sua área dentro das limitações para o ITR. E temos também, professor, o IPI, o IP, Imposto sobre Produtos Industrializados. O IPI, né, conforme diz a doutrina, é um tributo que é pago por comerciantes, importadores, donos de indústrias. A cobrança ocorre tanto no valor de um produto industrializado de origem brasileira, quanto daquele importado. O imposto sobre produtos industrializados incide sobre produtos industrializados nacionais e estrangeiros. Suas disposições estão regulamentadas no Decreto 7.212 de 2010. O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos, como alíquota, ainda que zero, relacionados na tabela de incidência do IPI, chamado de TIP, observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídas aqueles que correspondem à notação NT, ou seja, não tributado. Agora, professor Nildo, a doutrina ela traz para a gente o conceito de produto industrializado, né? Então, o que é produto industrializado? Produto Bom, industrializado, pois não, professor Nildo. não, pode falar. Achei que você estava perguntando para que eu respondesse. Por favor, pode seguir aí. Então, vamos lá, então, né? Então, produto industrializado é resultante de qualquer operação definida no RIPI como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou intermediária.
E, professor Nildo, o que seria, então, a industrialização? Então, a industrialização é toda operação que modifique a natureza, incide o IPI. Mas é claro, tem várias normas, eu aconselho você a procurar mais. Tem a parte de imunidade, que nós vamos mencionar daqui a alguns minutos, então é importante que você que esteja assistindo agora fique até o final. É importante que, caso você começou a assistir essa live posteriormente, é importante que você fique aqui. Caso você seja um estudante de direito, preste concurso público, seja um aluno de ciências contábeis, tá bom? Inclusive indicando um tema aqui para que a gente possa abordar, desde que esteja ligado ao direito, né? Sim. Para que a gente possa debater não, né? Apresentar com propriedade, tá? Quando se pega a matéria-prima e transforma em outro produto, é a industrialização, de forma básica e simples e direta, seria isso. Tá, professor? Sim, Agora, né? pode Então, caracteriza a comentar. industrialização qualquer operação que modifique a natureza, conforme você explicou, o funcionamento, acabamento, a apresentação, finalidade do produto ou aperfeiçoe para o consumo, né? Sim. Então, alguns exemplos, né? Aqui, exercida sobre matéria-prima ou produto intermediário, importe na obtenção de espécie nova, uma transformação do produto, né? Aqui importa em modificar, aperfeiçoar ou de qualquer forma alterar o funcionamento, a utilização, acabamento, a aparência do produto, ou seja, houve um beneficiamento, né? Aqui consiste na reunião de produtos, peças ou partes de que resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação física, montagem. Então, aqui, só para complementar, professor Nildo, alguns exemplos, né? Opa. Quer colocar mais alguma coisa, professor? E o que não se considera industrialização, né? Vamos dar alguns exemplos, né? Então, não se considera industrialização o preparo de produtos alimentares não acondicionados, embalagem de apresentação. Então, aqui alguns tópicos, né? Uhum. Na residência do preparador ou em restaurantes, bares, sorveterias, confeitarias, padarias, quitandas e semelhantes, desde que os produtos se destinem à venda direta a consumidor. Em cozinhas industriais, quando destinados à venda direta a corporações, empresas ou outras entidades, para consumo de seus funcionários, empregados ou dirigentes. Preparo de refrigerantes à base de extrato concentrado por meio de máquinas automáticas ou não, em restaurantes, bares e estabelecimentos similares, para venda direta a consumidor. Confecção ou preparo de produto de artesanato. Então, aqui alguns exemplos, professor Nildo, daquilo que não se considera industrialização. Uhum. Então, um artesanato, por exemplo, né, um artesanato simples, ele não é um produto industrializado, né? Bom, e o conceito, professor, de estabelecimento industrial? Então, olha só, então o que diz a doutrina para a gente sobre estabelecimento comercial, né? Então, Industrial. estabelecimento comercial é o que executa qualquer das operações consideradas industrialização, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento. Agora, o que se equipara a estabelecimento industrial? A doutrina diz para a gente o seguinte: os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira que derem saída a esses produtos. Aqui um outro caso, os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem por comercialização diretamente da repartição que os liberou, produtos importados por outro estabelecimento da mesma firma. As filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento do mesmo contribuinte,
salvo-se aqueles operarem exclusivamente na venda a varejo e não estiverem enquadrados na hipótese do inciso anterior, professor Nilton. Então, aqui Perfeito. alguns casos, né? Uhum. Podemos falar sobre a imunidade, né, professor? Todos os impostos, eles têm, alguns têm imunidade e outros têm algumas isenções. São princípios diferentes, né? Isenção é diferente da imunidade, principalmente da origem, né? A imunidade já é prevista na Constituição Federal, enquanto a isenção é uma lei complementar. Pode ser feito por uma lei complementar. Podemos falar sobre a imunidade, professor? Sim, né? Então, quais são os casos que são imunes da incidência do IPI, né? Então, aqui os livros, por exemplo, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, os produtos industrializados destinados ao exterior, o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, a energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Se a imunidade estiver condicionada à destinação do produto e a este for dado destino diverso, ficará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento do imposto e da penalidade cabível, como se a imunidade não existisse. Cessará a imunidade do papel destinado à impressão de livros, jornais ou periódicos, quando este for consumido ou utilizado em finalidade diversa da prevista, ou encontrado em poder de pessoa que não seja fabricante, importador, ou seus estabelecimentos distribuidores, bem assim que não sejam empresas jornalísticas ou editoras, professor Nilton. Perfeito. Olha a luz aí. Rebelde. Vamos falar então sobre quem são os contribuintes do IPI. Então, o importador, né? Em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço, nós estamos falando aqui de aduaneira, né? De produtos de procedência, quando o produto é de procedência estrangeira ou industrial, aquele que fabrica, né, a saída do seu produto, aquele que ele industrializar, como falamos lá no conceito, né, que é a transformação de matérias-primas, né, modificação para uso, para consumo, em alguns casos, né, o estabelecimento comparado ao industrial, quanto ao fato gerador relativo aos produtos que dele saírem, bem assim quanto aos demais geradores decorrentes de atos que praticar, os que consumirem ou utilizarem em outra finalidade, ou remeterem às pessoas que sejam empresas jornalísticas e editores, né? O papel destinado à impressão de livros, isso já foi aí pacificado pelo STF, inclusive o Kindle, que é aquele aparelho onde você pode colocar ali vários livros, né? Isso também houve essa pacificação aí no STF, tá? E também é responsável pela substituição tributária, o industrial ou equiparado à indústria, mediante requerimento, em relação às operações anteriores. O que é em relação às operações anteriores? Aquelas operações que já tiveram outras procedências, outras operações, antes de chegar ao seu destino, tá? E essas são condições aí especificadas e colocadas pela Secretaria da Receita Federal, professor. E chegamos aí ao fato gerador. Então, qual seria o fato gerador do IPI, né? Então, olha só, o fato gerador do IPI é o desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira, a saída de produto de estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. Considera-se ocorrido o fato gerador, vou falar alguns casos, né? É na entrega ao comprador quando aos produtos vendidos por intermediário de ambulantes, na saída de armazém geral ou outro depositário
do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, depositante, quanto aos produtos entregues diretamente a outro estabelecimento, na saída da repartição que promoveu o desembaraço aduaneiro, quanto aos produtos que, por ordem do importador, forem remetidos diretamente a terceiros, na saída do estabelecimento industrial diretamente para o estabelecimento da mesma firma ou de terceiro, por ordem do encomendante, quanto aos produtos mandados industrializar por encomenda, professor Nilton. Então, aqui alguns casos, né? Perfeito. Caso você queira saber um pouco mais, aconselhamos que você possa pesquisar. O objetivo de uma live, né? A não ser que seja uma aula muito específica, nós estamos te dando aí uma abrangência geral, com o objetivo de despertar em você a curiosidade ou a necessidade de você se aprofundar mais, né? Mesmo porque levaria aí para falarmos detalhadamente algumas horas para conseguirmos, né, deixar de forma bem minuciosa para que você possa obter mais conhecimento, né, professor? Com Bom, certeza. O chegamos... objetivo da live é trazer informações gerais para que o pesquisador, para que o estudante, para que a pessoa que está analisando, ele tenha elementos para dar continuidade às suas pesquisas e aos seus estudos, professor Nilton. Perfeito. Chegamos ao último imposto de hoje, que é o imposto sobre operações financeiras, mais conhecido como IOF. O que seria o IOF, professor? Então, olha só, o nome do IOF ele é grande, né? Então, olha só, imposto sobre operações de crédito, câmbio seguro ou relativas a títulos e valores imobiliários, né? Mustafa, cachorro Olha latindo. só. Então, a incidência do IOF ocorre sobre operações de crédito, câmbio, seguros, emissão, pagamento, transmissão ou resgate de valores mobiliários relacionados a esses títulos. Sobre o que incide o IOF? O IOF incide sobre operações de crédito realizadas por quem? Por instituições financeiras, por empresas que exerçam as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou prestação de serviços, termo em inglês, factoring, né? E entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Também incide sobre operações de câmbio, operações de seguro realizadas por seguradoras, operações relativas a títulos ou valores mobiliários, operações com ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial, professor Nilton. Maravilha. Como nós sempre vimos, existe a incidência, a não incidência, a isenção, a imunidade. Não existe aí uma regra para todos os impostos que se tenham imunidades ou isenções. O Constituinte ele escolheu algumas, diria, uma imunidade objetiva, que requer seu objeto, papel, ou algumas imunidades subjetivas para algumas entidades, como associações, tá? No caso do IOF, ele abrange todas as pessoas que fizerem, que ocorrerem, né? Nessas possibilidades que o professor Samuel aí elencou. Agora, existem também as não incidências do IOF. E quais seriam essas não incidências, professor? Então, a doutrina ela fala o seguinte sobre as não incidências, né? Não se submete à incidência do IOF as operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
e desde que vinculadas às finalidades essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por, item 1, autarquia e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Item 2, templos de qualquer culto. Item 3, partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Professor Nildo. Perfeito. Então, pessoal, o legislador ele já procura, de certa forma, contemplar todas as entidades, todos os produtos, de uma forma ou de outra, né? É claro que existem algumas brigas eternas, né? E quando se surge aí algumas novas legislações, algumas legislações estão bem na hora de serem atualizadas. O único imposto que ainda não foi instituído, chegamos a comentar aqui, é o IGF, né, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, porque é necessário fazer uma lei complementar e ainda não foi instituído, tá? Agora, qual o fato gerador do IOF? O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado, tá? Então, esse é o fato gerador do IOF. E quem são os contribuintes, professor, do IOF? Então, olha só, os contribuintes do IOF são pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito. São responsáveis pela cobrança do IOF, pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional. Item 1. As instituições financeiras que efetuarem operações de crédito. Item 2. As empresas de factoring adquirentes do direito creditório. Item 3. A pessoa jurídica que conceder o crédito nas operações de crédito correspondente a mútuo de recursos financeiros, professor Nildo Moraes. Perfeito. Conseguimos colocar aí todos os impostos que estavam faltando, dos impostos federais, e são 13, tá? Os 7 que nós vimos aqui agora no federal, e nós vamos ver 3 estaduais e 3 municipais. IPVA, ITCMD e IPVA estadual, e os impostos municipais, ISS, ITBI e o IPTU, diferente do ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Urbana, e o ITR, Imposto sobre Propriedade de Terras, né, rurais. Alguma coisa a acrescentar, mestre? Como foi a viagem? O professor viajou, ficou no recesso? Fomos para Bahia e Porto Seguro, né? Local demais. Ali do início do Brasil, do descobrimento, né? Local da primeira missa, a gente viu a cruz, né? As primeiras igrejas do Brasil, muito bonitas, né? Bacana. Então, é um clima, o inverno deles é 25 graus. Então, deu para aproveitar bastante, professor Nildo. A parte histórica, né, muito interessante, né? E também onde teve a primeira loja maçônica do Brasil, também, né? Não sabia, não. E também? Também, né? Na Bahia, né? Então, é uma viagem, falar assim, de conteúdo histórico bastante relevante, professor Nildo. Porto Seguro, ali, os distritos, né? Muita música. Imagina. Muita culinária, muitas lojas, né? Então é um passeio. Acarajé, vatapá. Acarajé, vatapá, o pessoal que come caranguejo, né? A pimenta. Né? Bem apimentado mesmo, né? Bem apimentado e por aí vai, professor Nildo. Né? Maravilha, então, mestre. Muito obrigado. Mais uma live. Estaremos juntos novamente na próxima semana, dando sequência. Vamos falar sobre impostos estaduais, professor? Sim, impostos estaduais, depois os municipais,
E, por fim, todos os demais tributos, né? As contribuições sociais, as contribuições de melhoria, taxa, diferença de taxa e tarifa. Então, muita coisa importante para quem quer se aprofundar ou conhecer o direito tributário e também estudar para o OAB, estudar para concurso, ou mesmo para conhecimento pessoal, né? Perfeito. Os parafiscais também, né, professor? Que também. São contribuições aí, OAB, CFC, CRM, CREMESP, tem várias contribuições. Perfeito, professor? Perfeito. Então, convidamos aos nossos amigos para que na próxima semana nos assistam novamente, né? Deixe um like, tendo dúvidas, procure o escritório do professor Nildo Moraes sobre impostos, né, que ele está aí à disposição de todos, das empresas, das pessoas físicas, para sanar todas as dúvidas e dar continuidade à parte fiscal, financeira, tributária das empresas. Não é isso, professor Nildo? Com certeza, mestre. Um grande abraço e até a próxima semana. Abraço, até a próxima. Até mais. Até mais.